Olá pessoal, bem-vindos a esta aula. Vamos iniciar tratando do tema Sociedade e Paisagens Naturais. A expressão paisagem significa o resultado da interação entre diferentes elementos, sendo estes físicos, biológicos e antropológicos, que se relacionam à ação humana, onde estes, de várias maneiras, tornam as paisagens diferentes umas das outras. Se nós formos analisar uma paisagem, ela passa por constante transformação ao longo do tempo. Analisando a nossa cidade, por exemplo, se nós compararmos um contexto de 20 anos atrás, como que era a cidade de Novo Mundo? A paisagem era totalmente diferente. Então, este conceito de paisagem e a própria paisagem no espaço vão mudando com o passar dos anos. Conforme o exemplo citado, temos aí uma foto da nossa cidade de alguns anos atrás, onde, se vocês observarem, a paisagem transformou grandemente. Compare essa imagem com uma imagem atual para vocês notarem a diferença e a evolução de uma paisagem, porque este é um claro exemplo de evolução de uma paisagem num espaço dentro de um período de tempo. A sequência de fotos abaixo representa o desastre que aconteceu na cidade de Mariana no ano de 2015. Creio que vocês devem se lembrar que os telejornais na época noticiaram com diversas reportagens retratando este acontecimento. Temos aqui um exemplo de poluição ambiental e de transformação da paisagem natural. Notem que este impacto ambiental vai provocar mudanças tanto econômicas, sociais como naturais. Por exemplo, o Rio Doce, que abastecia diversas cidades nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, ficou poluído, obrigando pessoas a deixarem suas moradias, deixarem seus lares para procurar novas condições de sobrevivência. Este impacto ambiental vai provocar uma transformação negativa na paisagem natural. Um rio que demorou milhares de anos para se formar, para se constituir, vai demorar décadas e talvez até mais do que isso para tornar a ser saudável novamente. Trago para vocês agora duas questões reflexivas referentes ao conteúdo estudado, até o presente momento. A número 1 diz: liste os principais impactos que podem ter sofrido a biodiversidade e as populações de cidades às margens do Rio Doce com o rompimento da barragem. Peço que vocês reflitam e, se preciso for e se for viável, pesquisem sobre os principais impactos que ocorreram nas cidades, assim como na biodiversidade, às margens do Rio Doce. Nós sabemos que os impactos ambientais são aqueles impactos negativos que ocorrem sobre a natureza através da ação humana. Como exemplo, vamos citar jogar lixo em rios, em florestas e assim por diante. A questão 2 nos fala: no lugar onde você vive, ocorrem ou já ocorreram desastres ambientais de proporções semelhantes às mostradas nas fotos? Dê exemplo. Peço que vocês analisem se no lugar onde vivemos já aconteceu algum impacto ambiental semelhante ao que ocorreu no desastre de Mariana. Se aconteceu esse impacto, vocês vão descrevê-lo. Terminamos o primeiro bloco da nossa aula, vamos iniciar agora o segundo. Vamos abordar neste segundo bloco a questão da dinâmica climática, iniciando com o conceito de atmosfera, palavra que vocês já devem ter ouvido falar lá no ensino fundamental. A atmosfera vai ser a representação da camada de gases que circula a Terra e também alguns outros planetas. Só que nesses planetas a atmosfera vai ter gases diferentes dos gases que nós temos aqui na Terra. Alguns desses gases são os responsáveis pela vida, como nós veremos aqui no decorrer deste texto. Ela é responsável no nosso planeta por manter as temperaturas adequadas e controladas para que ocorra a vida,
vai também nos proteger da radiação ultravioleta, que é aquela radiação fortíssima liberada pelo Sol. A atmosfera vai refletir parte desta radiação e vai permitir que apenas uma pequena quantidade penetre e adentre no nosso planeta. Também vai ter os gases, como já foi dito, responsáveis pela vida, pela nossa respiração e pela fotossíntese, que vocês devem se lembrar que é aquele processo onde as plantas vão absorver o gás carbônico durante um período de tempo e vão liberar o gás oxigênio, que é aquele gás que nós utilizamos para respirar. Gás este que nos mantém vivos. A composição da atmosfera é de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como o ozônio e o hélio. Também é composta por vapor de água. Se divide a atmosfera em diversas camadas, que nós vamos ver no próximo slide. A troposfera é a primeira camada que há da atmosfera. Nela está a maior parte do ar e também é onde se formam as nuvens, as chuvas, os ventos, a neve, as tempestades, os raios e os furacões. É nesta camada que está concentrada a vida na Terra. A segunda camada é a estratosfera, onde além de nitrogênio há uma pequena quantidade de oxigênio e maior concentração do gás ozônio, que forma a camada de ozônio com cerca de 30 km de espessura, que vai absorver parte da radiação ultravioleta do Sol, como foi dito no slide anterior. Em seguida vem a mesosfera, que é a camada intermediária, a mais fria da atmosfera, onde estão os raios cósmicos. Depois vem a termosfera, onde a temperatura vai aumentar, e nela se encontra a ionosfera, uma região carregada de eletricidade que reflete as ondas de rádio. E por fim temos a exosfera, a última camada, que vai ser formada principalmente pelos gases hidrogênio e hélio. A atmosfera vai ficando cada vez mais rarefeita, ou seja, a atmosfera vai diminuindo cada vez mais à medida que vai se afastando desta camada. Mediante a imagem anterior e o que a gente estudou até agora, respondam as questões a seguir. Letra A. Dê exemplos de situações cotidianas relacionadas com as variações do tempo meteorológico. Analisem, pensem no nosso cotidiano quais são as situações que envolvem o tempo, a meteorologia. Respondam com base nesta análise. A letra B diz: em sua opinião, é importante conhecer o clima de determinado lugar? Explique. Por exemplo, é importante conhecermos o clima da nossa região? Qual é esta importância? Expliquem, com base no que vocês querem relatar. O tempo meteorológico vai ser as condições momentâneas da atmosfera, a combinação entre os diferentes elementos, como a temperatura, a umidade, a pressão, que vão caracterizar determinado momento ou local. O clima, por sua vez, é a ocorrência contínua deste tempo. Para definir, tem que se observar o padrão de condições da atmosfera durante pelo menos 30 anos. O clima vai exercer uma influência significativa no planeta, indo desde os processos naturais às atividades dos seres humanos. A ciência responsável por estudar o clima é a climatologia. Trago 3 definições mais aprofundadas sobre os conceitos que vimos anteriormente. O tempo meteorológico vai ser o estado da atmosfera num determinado momento, que vai ser medido por escalas convencionais
considerando a atmosfera como quente ou fria, úmida ou seca, calma ou tempestuosa, limpa ou também nublada. O clima vai ser o comportamento da atmosfera em um período mais longo ou permanente, e por fim, a climatologia vai ser um dos ramos da geografia física que estuda o clima e o tempo. Temos alguns dados climáticos de nosso município, onde vocês podem observar no site Climatempo. Essas informações foram acessadas no dia 20 de julho, o dia que o professor organizou esse material para vocês. Então observem que o site Climatempo vai trazer detalhadamente a previsão para o nosso município, tanto em tempo real como nos próximos dias. Eu sugiro que vocês, quando tiver um tempo, pesquisem este site, porque lá tem informações interessantes referentes ao clima de nosso município, assim como de outras regiões também. Para compreendermos os elementos do clima ou os fatores climáticos, precisamos ter conhecimento sobre a distribuição climática mundial e a do nosso país. Temos também que conhecer quais são os elementos do clima e como eles vão se comportar no decorrer do tempo e a influência que eles podem receber dos fatores climáticos. Conheceremos a seguir os elementos e fatores climáticos. Esses elementos climáticos vão ser os atributos físicos que representam as propriedades da atmosfera de um lugar. Os mais relevantes vão ser a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Começaremos nossa compreensão pela temperatura do ar, que vai ser a medida do calor sensível em graus Celsius ou Fahrenheit, sendo essas unidades de temperatura. Vamos ter também as amplitudes térmicas anuais, que vão ser a diferença entre a mais alta e a mais baixa temperatura entre os meses quentes e frios, por exemplo, e temos aqui uma citação bem importante onde este fenômeno ocorre, que são os desertos, onde ocorre a pequena variação de intensidade de luz e do calor do Sol. Essas amplitudes tendem a ser menores. Já nos lugares onde há altas altitudes, ocorrem diferenças térmicas significativas ao longo do ano, fazendo com que aumentem essas amplitudes. A nebulosidade vai diminuir a entrada de radiação solar direta durante o dia e vai reter parte da radiação emitida pela Terra durante a noite, ao passo que os ventos, por sua vez, proporcionam uma redistribuição do calor presente no ar. Esses dois elementos são responsáveis pela variação diária de temperatura, além de outros tantos que poderão influenciar de igual forma. A quantidade de vapor de água presente na atmosfera é representada pela umidade do ar, que vai originar a condensação e a precipitação, isto é, as chuvas. O resfriamento do ar úmido provoca a ocorrência de orvalho, nevoeiro e nuvens, três fatores que iremos compreender a seguir. O orvalho vai surgir através da condensação de água pela queda brusca de temperatura do ambiente ou também quando a umidade do ar entra em contato com uma superfície fria. Por isso que o orvalho vai acontecer geralmente ao amanhecer nas regiões de clima mais quente, como por exemplo o Brasil e até mesmo onde vivemos, e ao anoitecer em noites mais frias nas regiões com as temperaturas mais baixas no planeta, como por exemplo a região sul do Brasil, as regiões mais próximas dos polos, entre outras. O nevoeiro e a neblina vão acontecer por diferentes motivos, entre eles a condensação da umidade do ar, que forma uma nuvem próxima ao solo. As nuvens são compostas por gotículas de água em suspensão e também por cristais de gelo.
vão se formar com a elevação do ar úmido, que ao tocar o ponto de saturação vai iniciar o processo de condensação. Temos a seguir a pressão atmosférica, que vai ser a força exercida pela atmosfera sobre a superfície terrestre e vai variar conforme a temperatura do ar. Quanto mais quente for, menor vai ser a densidade, porque as moléculas vão estar mais separadas, e deste modo a pressão será menor. Nas regiões com clima equatorial, onde o ar é mais quente, olha um exemplo aí, a nossa região. Predominam as zonas de baixa pressão. Nas regiões polares, de clima mais frio, influi na ocorrência de alta pressão. Não tem aquele momento do dia que parece que a gente vai ficar fadigado, parece que está faltando ar, está muito quente? Então, estas, aliás, vão ser características da baixa pressão atmosférica. A variação dessa pressão vai ser responsável pela movimentação do ar, formando vento, que se desloca nas áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Vamos para as nossas atividades finais, onde a número 1 foi uma questão extraída da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que diz: a umidade é um tipo... Iremos para as nossas atividades finais. A número 1 foi extraída de um vestibular da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e diz: a umidade é um importante elemento atmosférico, pois refere-se à quantidade de água presente no ar na forma de vapor, interferindo em várias configurações climáticas, entre as quais podemos citar. Agora eu vou apresentar uma sequência de alternativas e vocês vão ter que dizer qual dessas alternativas é a correta. O controle das temperaturas, a alteração do regime das estações do ano, a presença de vegetação, o deslocamento das massas de ar ou a manifestação de anomalias atmosféricas. Analisem com atenção, com base em todo o contexto que nós estudamos, que nós vimos até aqui, e responda esta questão assinalando apenas a alternativa correta. A questão 2 também foi extraída de um vestibular, desta vez da PUC do Rio de Janeiro. Vamos lá ao contexto. Analisem a imagem e, levando em consideração a paisagem selecionada, a única característica climática correta para a região destacada é... A questão A diz o seguinte: alta amplitude térmica, a B, elevada evaporação, aliás, evapotranspiração, a letra C, reduzida taxa de isolação, letra D, inexistência de pluviosidade e letra E, intensa umidade relativa do ar. Vamos selecionar apenas uma única alternativa. A questão 3 diz: a pressão atmosférica pode variar conforme a região. Considerando este trecho, descreva os fatores principais da pressão atmosférica. Vocês vão ir no item lá no vídeo, ou também na apostila online que trata da pressão atmosférica, e vão descrever os principais fatores dessa pressão. A 4 pede para vocês citarem os elementos climáticos apresentados no texto, e a 5 para vocês definirem os termos tempo meteorológico, clima e atmosfera. Pessoal, esta foi a nossa aula. Tenham bons estudos e não se esqueçam que o sucesso só depende de você. Estou à disposição sempre que vocês precisarem para tirar as possíveis dúvidas. Até mais!